Olá, gente, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar mais sobre duas ferramentas que ficaram faltando sobre controle de processos. Ainda tem 5S, a Catarina vai gravar um vídeo muito legal para postar para vocês. E nós temos muitas surpresas essa semana, tá? Que foram derivadas das postagens da semana passada. E a gente tem muita coisa legal acontecendo, daqui a pouquinho eu conto para vocês. Vamos falar um pouco então das duas ferramentas de diagrama de Ishikawa e o 5W2H. Tá? Vamos começar com o diagrama de Ishikawa, que também é conhecido como diagrama de causa e efeito ou diagrama de espinha de peixe. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma figura dele. Olha, o diagrama de causa e efeito, ele é organizado, tá vendo que ele parece uma espinha de peixe mesmo, né? Então ele auxilia a empresa a encontrar as causas para um determinado problema. E ele faz isso usando 6 indicadores. Tem algumas figuras que vocês vão encontrar do diagrama de Ishikawa. Ishikawa foi criado por ele, né? Mas também é muito conhecido como causa e efeito ou espinha de peixe. Vocês vão encontrar só com 4 M's, tá? Mas a ferramenta ela foi criada com 6. Então, o que eu considero? Mão de obra ou pessoas, materiais, medida, meio ambiente, máquina ou equipamento e método. Então eu coloco todo mundo para pensar, fazer um brainstorming, uma chuva de ideias com relação a essas medidas, esses indicadores, para tentar enxergar aqui o que causou determinado problema. Então deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês, que foi até um exemplo que a gente postou na nossa série, que aparece aqui, ó, tá vendo? Se vocês jogarem na internet, ele aparece super fácil. Com 4, tá vendo? Vamos ver esses dois, dá pra enxergar? Deixa eu aumentar. Acho que agora ficou legal. Então, imaginemos que o problema, né, o efeito, o problema é ter produtos com defeito. Então, esse aqui tá só com 4, ó, máquina, pessoal, métodos e materiais. Eu vou colocar todos os meus gerentes, todos os meus gestores numa sala e fazer um brainstorming em relação à máquina. O que tá acontecendo de errado? Eu tenho falta de manutenção, ou eu tenho equipamentos obsoletos. Com relação ao pessoal, eu tenho falta de treinamento, eles estão em conversas paralelas. E em relação a métodos, eu tenho falta de controle de qualidade, eu tenho uma jornada excessiva. Com relação a materiais, as ferramentas não têm corte, não estão boas. A matéria-prima está chegando com defeito. Então, a conjunção, a reunião destas causas tem impacto direto no meu produto com defeito. Vamos ver um outro exemplo aqui com 6? Deixa eu ver se dá para enxergar esse aqui. Ó, esse daqui também com 4, ó, produtos atrasados. Dá para vocês enxergarem? Deixa eu arrumar aqui, ó. Né? Prazo, mão de obra, estoque, materiais. Aquele que a gente já viu de produtos com defeito. Olha, esse daqui também é bem interessante, tá com 6. Atraso no trabalho, dá para enxergar? Deixa eu centralizar direitinho aí para vocês. Atraso no trabalho é o problema. Em relação à mão de obra, problemas com as crianças, cansado, preguiça, né? Na verdade, que atraso no trabalho, eu estou entregando trabalho atrasado. Então, a gente tá na quarentena, não tá conseguindo fazer o nosso trabalho. Qual que é o meu problema? Com pessoas. As crianças estão em casa, estão de férias, não estão me deixando fluir. Eu estou muito cansado, eu tô com preguiça. Materiais, eletricidade, roupas, não tinha roupa passada, não tinha comida. Na quarentena, por exemplo, eu posso, aqui em materiais, a minha internet não é boa para acessar o site, as ferramentas da empresa, isso vai impactar no meu trabalho. Medidas, bônus, redução de bônus, eu fiquei desmotivado, né? Não tem incentivo, houve uma mudança de horário. Meio ambiente, aí eu falo realmente de coisas que estão fora do meu controle, ó. Por exemplo, neblina, congestionamento, chuva, estão causando atraso no trabalho. Máquinas e equipamentos, meu despertador não está funcionando, deu problema no metrô ou no carro. E método, o tempo de caminhada, o trajeto, a distância do trabalho é muito grande. Então, tudo isso está causando um atraso no meu trabalho.
O que é importante que vocês vejam, né, no diagrama de causa e efeito? É que ele sempre é uma ferramenta para que eu tenha aqui, vou encontrar a solução para o meu problema, tá? Então, por isso que a gente fala, ele tem algumas causas, alguns indicadores para resolver, para chegar a um determinado objetivo. Quando a gente fez essa série do diagrama de Ishikawa, uma pessoa que participou postou, acho que foi o Paulo que postou pra gente, que estruturado assim é muito mais fácil da gente encontrar qual é a raiz do problema, né? Vamos ver mais uma ferramenta então, que é o 5W2H? Bom, o 5W2H, ele não é uma ferramenta como o do Ishikawa, que é para descobrir as causas de um determinado problema. O 5W2H, ele é feito para designar responsabilidades em determinados processos. Principalmente quando eu tenho um trabalho, um projeto, que tem muitas pessoas envolvidas nele. Então, o 5W2H, eu gosto de dizer que ele fala assim, ele dá nome aos bois. Né? Não tem como você falar que não era sua responsabilidade, porque é exatamente isso que a ferramenta dá dentro de um processo. Quem é o responsável por aquele processo, quando que ele tem que acontecer, o que é que ele tem que fazer, e tem uma variante muito interessante nessa ferramenta, que é o quanto isso custa. Então, o 5W2H é interessante nesse sentido de responsabilidade e de incluir uma visão financeira. Deixa eu mostrar para vocês do que ele é composto, né? Por que a gente fala 5W2H. Aí dá para vocês enxergarem? Então, aqui a gente tem os 5 Ws, tá? Quem, que é o who, quem vai fazer aquele determinado processo, quem são as pessoas, não é uma pessoa só, quem é a equipe e quem são as pessoas dessa equipe. O que, o what, when, quando, why, por quê, where, em que lugar, onde isso será desenvolvido. Aí os dois Hs vem aqui, ó, how much, quanto, qual é o custo, ou qual é a quantidade a ser feita, e o how, quais são os métodos, quais são as atividades, qual é o processo que eu devo fazer. Tá? Então, ele chama 5W2Hs, porque eu tenho os 5 Ws e depois eu tenho o how much e o how, tá? São as letras em inglês. Vamos ver um exemplo do 5W2H? Olha que interessante aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar tudo. Estão vendo tudo aí? Aí. O que? What? Aumentar a temperatura do forno. Quem? O José. Onde? Where? No forno. Por quê? Why? Diminuir a duração do processo. When? Quando? Dia 1º de maio. How? Aumentando a potência do motor. Como que ele vai fazer isso? Aumentar a potência. How much? Quanto que isso vai custar? Um aumento de 0,5% do custo operacional. Então, eu tenho aqui ó, um processo que tem uma pessoa responsável, que tem exatamente onde, o que ela tem que fazer, por quê e quanto isso vai custar. Já tem até um indicador de desempenho aqui no quanto. Não, o José não tem dúvida de quando ele precisa fazer, isso que é mais importante, né? Quando que essa atividade é necessária, tá? Vamos ver mais um exemplo aqui na tabelinha? O que? Incluir inspeção durante o processo. Quem vai fazer isso? O Carlos. Onde? Na linha 17. Por quê? Com qual objetivo? What? Diminuir o refúgio. Quando? Dia 5 de junho. Como que ele vai fazer essa inspeção durante o processo? Ele vai aumentar em um operador. Isso vai custar quanto? Se ele vai precisar contratar mais um operador para inspecionar a linha, para diminuir o refúgio no dia 5 de junho, lá na linha 17, ele vai ter que contratar alguém. Então, ele vai ter um salário mais benefícios. Deu para entender, gente, como que a ferramenta funciona? Ela é muito interessante nesse sentido, de definir exatamente quem, o quando, lógico, todos os parâmetros são interessantes, mas o quem, o quando e o how much, o quanto, já dão a linha exata de como aquele processo tem que acontecer. Por que isso é importante na questão da ferramenta, né? Eu evito desvios naquele processo, então eu mapeio aquele processo, eu monto, faço o PDCA, como que ele tem que acontecer,
E depois eu entro com uma ferramenta 5W2H visual, que também pode ser virtual. Mas se ela for visual é melhor ainda, porque aí eu consigo reduzir treinamento. Além de reduzir treinamento, eu reduzo o tempo da minha operação, do meu processo. Porque a pessoa bate o olho, vê o que ela tem que fazer, por que ela tem que fazer, quanto aquilo tem que custar, e eu tenho todas as informações ali necessárias para que ela faça aquele processo, execute aquele processo. Tudo bem? Então hoje nós vimos o diagrama de Chikawa e o 5W2H. Falta a ferramenta de 5S da nossa série de controles e em breve a gente posta ela para vocês. Qual que é a novidade? Eu vou gravar num vídeo separado, daqui a pouquinho eu posto, tá? Assiste esse até o final, depois vocês assistem o outro da novidade para essa semana aqui.